Introdução. Pela estrada. Numa ensolarada manhã de sábado, em fevereiro de 2002, partimos para outra viagem de carro, no estilo família Carnarces. Sem nenhuma mala pronta na noite anterior à nossa partida, sem despertador para nos ajudar a começar cedo, cada um se levantou por conta própria e então instaurou o caos. Houve uma disputa louca para fazer as malas e colocá-las na nave-mãe, nosso amado motorhome de 8 metros. Na cozinha da nossa casa, a comida aparecia no fogão, na bancada e nas mesas, e rapidamente desaparecia nas bocas. A gargalhada das crianças ressoava com frequência, e não era raro que uma bola ou outro brinquedo voasse de um lado ao outro da sala. A todo instante, meu pai perguntava a um de nós se tínhamos visto um item do qual necessitava desesperadamente e não conseguia achar. O último desses itens foi as chaves da nave-mãe. Ele acabara de sair da cozinha à procura delas, quando minha esposa, Julie, entrou. "Popô está pronto?" perguntou. O uso da palavra grega para papai era um sinal claro de que ela estava entrando no espírito do fim de semana. Às vezes, o desorganizado caos grego das operações da minha família a aborrecia. Mas outras vezes, como agora, Julie participava alegremente e se tornava uma de nós. "Popô está procurando as chaves", disse Alexandria, nossa filha de 7 anos. "Quem está com Nicholas?" perguntou Julie freneticamente, dando-se conta de repente que já não via nosso filho de 4 anos há bastante tempo. "Popô disse que ele já está no motorhome com Ia, respondeu Alexandria, referindo-se à avó, minha mãe, também em grego. Embora ainda fosse pequeno, Nicholas já mostrava sinais de ter herdado do pai o desejo insaciável por viajar. Se ficasse sozinho por alguns segundos, saía porta fora. "Espere um minuto", continuou Alexandria. "Se Nicholas e Yaya já estão na nave-mãe, eles têm de estar com as chaves. De que outra forma abririam o carro?" É claro que ela estava certa. De qualquer forma, ser superado por uma criança era quase um golpe no orgulho de Popô. No fundo, ele nem se importou, só queria começar a aventura, e estava feliz porque alguém finalmente localizara aquela droga daquelas chaves que ele procurara por todo o canto nos últimos 10 minutos. Finalmente, afivelamos os cintos de segurança e Popô começou a guiar o veículo para o norte. Com mãos firmes, cantamos, brincamos e nos lembramos de filmes enquanto ele pilotava com habilidade. Com o passar dos anos, acabei percebendo que a diferença entre os que correm e os que fazem jockey é que esses ainda têm o controle da própria vida. Quase 1 hora depois de termos saído de casa, em São Francisco, eu já estava agitado. Meu contentamento inicial foi substituído por uma inquietação conhecida. "Encoste", disse. Prevendo o inevitável, eu já estava vestido com minha roupa de corrida. No primeiro desvio, papai saiu da estrada. Havíamos aperfeiçoado nossa rotina nas muitas viagens familiares anteriores. Às vezes eu saía de casa a pé antes da família e eles me pegavam na estrada algumas horas mais tarde. Outras vezes esperava até chegarmos ao nosso destino e então me mandava. De vez em quando corria a noite toda e eu os encontrava pela manhã.
Hoje a fórmula era bastante simples. Eu correria pela estrada enquanto eles compravam comida, verificavam nosso local de acampamento e preparavam um almoço caprichado. Dei um rápido beijo na bochecha de Alexandria e de Nicholas, enquanto me dirigia à saída. Apertei a mão de mamãe, abracei Julie e acenei para meu pai. Até mais, a gente se vê daqui a pouco, disse, e já estava fora do carro. Hoje eu percorreria 42 ou 43 quilômetros, aproximadamente uma maratona. Essa distância era o desafio máximo para muitos corredores, mas para mim representava uma corrida longa, típica de fim de semana. Às vezes eu corria uma maratona no sábado e outra no domingo. Corri 320 quilômetros sem parar, mais de uma vez, e todos os anos eu completava diversas corridas de 100 milhas, que equivalem a 160 quilômetros, em locais difíceis. Logo, uma corrida sem pressa, de apenas uma fração dessa distância, não exigiria muito de mim. Poderia apenas desfrutar do ciclo hipnótico de minha respiração, das contrações rítmicas de meus músculos e do esplendor do dia. Era uma manhã perfeita, característica do inverno do Napa Valley. Nenhuma só nuvem no céu, o ar seco, nem frio nem quente, uma brisa suave refrescando minha pele exposta. Havia duas peças do equipamento obrigatório que sempre carregava comigo nessas corridas: um telefone celular e um cartão de crédito. Depois de 3 horas de exercício, o telefone tocou. Alô, querido, esquecemos de pegar um Parme. Um comboio de caminhões rugiu, abafando o resto da frase dela. Enfiei o dedo num ouvido e pressionei o telefone contra o outro. Fale de novo. Esquecemos de pegar o parmesão, o queijo, sabe? Ah! Você poderia parar e comprar algum no caminho? Claro! Quando entrei no acampamento, cerca de 1h30 depois, já estavam terminando os preparativos. Era uma linda refeição de massa fresca, pão de levedura, salada Cesar, melão maduro e biscoitos quentes feitos no micro-ondas. A nave-mãe não tinha um forno convencional, logo eles improvisaram. Eles tinham tudo pronto do lado de fora, em uma mesa de piquenique. Conseguiu o parmesão? Perguntou Alexandria. Que droga! Sabia que eu tinha esquecido algo, disse, dando um tapinha na testa. Papai! Minha filha me repreendeu com um sorriso. Em seguida, correu para trás de mim e alcançou a mochila de corrida nas minhas costas. Ela me conhecia perfeitamente. Após o almoço, fizemos uma longa caminhada. Meus pensamentos vagavam em uma direção conhecida. Enquanto escolhíamos um caminho ao longo da trilha estreita ladeada por árvores, essas viagens de carro com a família eram como estar no paraíso para mim. Tinham de tudo: as pessoas que eu amava, a aventura, a liberdade, e eram repletas de oportunidades de corrida de longas distâncias. Fazíamos 4 ou 5 viagens dessas todos os anos, sempre na Califórnia, mas algumas se estendiam até Oregon ou o Colorado. Outras vezes, a família toda voava para estados mais distantes, onde alugávamos um motorhome e aproveitávamos a mesma mistura de acampamento, excursões e, para mim, corrida.
Em cada uma dessas viagens curtas, mais cedo ou mais tarde, eu me pegava desejando que pudessem durar mais e ir mais longe. Mas dessa vez, fui além do desejo habitual. Tinha uma ideia clara de que essas férias perfeitas poderiam ser. Se existe algo a que dedico minha vida, é ao desafio de completar provas épicas de resistência que parecem totalmente impossíveis. Sempre procurando um novo desafio para superar, minha imaginação agora, de repente, concebia uma expedição para tentar correr uma maratona em cada um dos 50 estados dos Estados Unidos em apenas 50 dias. Todos os dias seriam exatamente como este, a não ser pelo lugar diferente, com uma paisagem e uma cultura novas. Seria uma prova de resistência para a família toda, com viagens de centenas de quilômetros durante noites inteiras, pontuadas por meus trotes solidários de 42 quilômetros. As crianças e meus familiares poderiam se juntar a mim, por curtos períodos ao longo do caminho, como faziam algumas vezes. Até Julie poderia participar, embora ela só tenha o hábito de correr quando está sendo perseguida. Minha cabeça girava com as possibilidades. Então, bati com a cabeça em um galho. Em que estava pensando? Não havia a menor possibilidade de algum dia arcar com as despesas para executar esse esquema mal planejado. Julie e eu trabalhávamos para cobrir as despesas. E a escola? Nicholas estava pronto para entrar no jardim de infância e Alexandria estava na segunda série e era muito estudiosa. Sem mencionar minha mãe, que ainda trabalhava como professora da escola pública de Orange County. Ela jamais poderia ficar afastada do trabalho todo aquele tempo, e ainda faltavam 4 anos para se aposentar. Havia simplesmente obstáculos demais para ultrapassar. Portanto, naquele dia, classifiquei minha ideia como um sonho louco e distante. Mas ao longo dos anos que seguiram, uma série de acontecimentos favoráveis deu um sopro de vida e esse sonho, enfim, o levou mais longe do que eu poderia ter imaginado. Primeiro, obtive um contrato de patrocínio de um atleta com a The North Face, uma empresa de confecção de roupas e acessórios para esporte ao ar livre, estabelecida na área da Baía de São Francisco. Eu ainda precisava de um emprego fixo para pagar as contas, mas o apoio empresarial ajudou a custear algumas das despesas com viagens para competir ao redor do mundo. Além disso, achava que esse apoio me dava um ponto de partida para voos mais altos. Alguns meses após assinar oficialmente com a The North Face, tomei a iniciativa de submeter ao departamento de marketing uma proposta de minha aventura de 50 maratonas em 50 estados em 50 dias. Tratava-se de uma proposta razoavelmente modesta. Em suma, só lhe pedia para cobrir as despesas com combustível e alimentação, enquanto eu me divertiria atravessando o país com minha família. No entanto, cometi o clássico erro de atleta patrocinado, inexperiente, de não pensar de fato nas pequenas questões, como as vantagens para o patrocinador. Apenas imaginei que vestiria o produto deles e talvez
proporcionasse uma pequena exposição do logotipo na revista Outside ou na Runner's World. O pessoal do marketing da The North Face não viu nada de muito vantajoso para eles na proposta e a engavetou. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Acho que eles esperavam que eu simplesmente me esquecesse dela. Então aconteceu outro fato favorável. Escrevi um livro que quase de um dia para o outro me transformou em um dos corredores mais conhecidos dos Estados Unidos. Um dos poucos que os não corredores conheciam. O livro registrava minhas excêntricas aventuras de varar a noite correndo e, para minha surpresa, se tornou um best-seller. Inesperadamente, as insanas e longas corridas que vinham fazendo na última década viraram notícia. Fui entrevistado no programa de televisão Late Show, de David Letterman, no programa 60 Minutes e por Howard Stern. Os diretores de corrida e presidentes de clube de corrida em todo o mundo começaram a me convidar para dar palestras motivacionais para participantes e membros, o que costumava atrair um público muito grande, ficando muita gente de pé. Runner's World e Outside me colocaram na capa, e a Time fez um artigo de opinião sobre mim. A revista Time. Minhas aventuras particulares agora eram uma curiosidade pública. Minha visibilidade na The North Face também obteve enorme impulso. Então, em 2005, 3 anos depois de eu ter concebido minha primeira grande ideia, um homem chamado Joey Flannery se tornou o novo vice-presidente de marketing da empresa. Joey analisou brevemente minha proposta, obsoleta, e teve uma visão própria. Era uma pilha de nervos quando sentei no espaço do escritório de Joey para conversar sobre o assunto. Quero tornar isso maior, disse Joey. O quê? Você quer que eu corra mais de 50? Brinquei. Joey deu um risinho. Não mais, maior, disse. A visão de Joey era transformar as excêntricas férias de minha família em um colossal e transcontinental festival de condicionamento físico ao estilo do festival de rock Lollapalooza e um grande espetáculo de mídia chamado The North Face Endurance 50, The North Face Endurance 50. Em vez de correr 50 maratonas sozinho, a meu bel prazer, medidas pelo odrômetro da nave-mãe, sempre que quisesse alongar minhas pernas em determinado estado, eu correria 50 eventos de maratonas oficiais e certificados que seriam abertos a outros participantes. Haveria atividades antes e depois da maratona e eventos extras, exatamente como em outras maratonas. As prefeituras e os governos estaduais de cada local das maratonas participariam dos eventos. Joey e sua equipe planejariam uma campanha de mídia dinâmica, cujo objetivo seria garantir que todo homem, mulher e criança nos Estados Unidos ouvisse falar do Endurance 50, pelo menos uma vez. A exposição da marca para The North Face seria enorme. Ótimo, pensei. As férias de minha família acabaram de sair do controle.
Joey deve ter visto minha fisionomia desabar. Foi quando deu a cartada final. Dean, você se tornou uma figura inspiradora para muitas pessoas, disse com ar sério. Essa é a oportunidade de inspirar mais pessoas do que jamais sonhou inspirar. Sem mencionar a grande oportunidade para arrecadar fundos para as crianças de Carno. Acrescentou, referindo-se à instituição de caridade que eu criara para motivar e capacitar jovens a se tornarem ativos fisicamente. O que disse selou a questão. Estava de volta a bordo, com mais vigor ainda. Se tudo o que eu tivesse feito no mundo fosse inspirar um punhado de não corredores a se tornar corredores, morreria sabendo que fizeram o possível para tornar o mundo um lugar melhor. Não significava que eu não tinha imaginação para encontrar uma causa maior. É que não acredito que haja causa maior. Correr é muito mais do que uma boa forma de perder peso. É a cura para a depressão. É um caminho potencial para o crescimento pessoal e autorrealização. É a minha receita para tornar esse mundo um lugar mais harmonioso para a espécie humana. Estou dentro, eu disse. O primeiro ato de Joey foi chamar Merrill Skills, fundador do Skills Sports Group. Acho que você classificaria o SSG como uma empresa de produção de eventos. Eles são especializados em logística, com vasta experiência em criar festivais itinerantes, como a corrida de revezamento da tocha olímpica pelos Estados Unidos. É claro que podemos fazê-lo, disse Merrill a Joey, confiante. Mas a SSG não havia organizado antes nada remotamente parecido com o Endurance 50. Nunca sequer tinha ouvido falar que algo semelhante fora tentado. Mais tarde, eu soube que por trás, os amigos de Merrill acreditavam que ele tinha em torno de 5% de chance de obter sucesso. Os desafios eram enormes. Primeiro, tínhamos de encontrar 50 diretores de maratona dispostos a recriar os eventos em escala menor, na data que sugeríssemos, ou disposto a permitir que fizéssemos nosso evento ao mesmo tempo que a maratona que eles normalmente programavam. Então, teríamos de organizar os eventos em sequência, para que fosse possível ir de um lugar a outro a tempo de organizar e administrar cada maratona durante a pequena oportunidade proporcionada pelo apoio da polícia, pela autorização do pessoal local e pelo fechamento das ruas. Detalhes infindáveis sobre transporte, fornecimento de suprimentos, seguro e pessoal tinham de ser resolvidos. E não era só isso. Tivemos de recrutar patrocinadores suficiente para cobrir o preço colossal de 1,2 milhão de dólares pela nossa expedição inédita, como veio a ser denominada. Por sorte, não fui pessoalmente responsável por fazer todas essas variáveis acontecerem. O papel que eu devia desempenhar no The North Face Endurance 50 era, com certeza, diferente do que eu previa para as férias de minha família. Se o Endurance 50 fosse um filme, então
outros assumiriam a responsabilidade de produzir, dirigir, explorar o local, montar a equipe e operar as câmeras. Eu seria o tal artista, a pequena estrela de um imenso show. Os 15 meses de intensa preparação, os quais incluíram quase 10.000 quilômetros de corrida e treinamentos específicos, além da participação em algumas corridas de ultra-resistência, enfrentados por mim entre o momento em que Joe Flannery sobrepôs a visão dele à minha e o começo da maratona número 1, são uma vaga memória. O botão de avançar rápido afinal foi liberado em setembro de 2006, quando voei para St. Louis, Missouri, e de lá dirigi para a bucólica cidade de St. Charles para começar o que seriam, sem dúvida alguma, os 50 dias mais intensos de minha vida. St. Charles é onde se realiza a maratona de Lewis e Clark, a qual seria um dos 8 eventos ao vivo da nossa excursão. É uma maratona popular que acontece há 12 anos e eu atraía aproximadamente 5.000 participantes. St. Charles foi o lugar inicial da história expedição de Lewis e Clark e esse ano marcou o 200º aniversário daquela jornada extraordinária. Portanto, começar o Endurance 50 lá parecia apropriado. Na manhã seguinte à chegada, encontrei Joe Flannery em um amplo estacionamento. Aqui está seu novo lar pelos próximos 50 dias, disse, apontando para o imenso ônibus de turismo totalmente envolvido em cobertura de vinil que exibia logotipos coloridos e chamativos dos patrocinadores. E aqui estão seus novos amigos, acrescentou. À minha frente estava uma equipe heterogênea de caras de aparência desmazelada, a maioria na faixa de 20 anos, alguns dos quais eu encontrara uma ou duas vezes antes, outros eram completamente estranhos para mim. Eu passaria a maior parte dos 50 dias e noite muito próximo desses companheiros, em um compartimento móvel apertado, com camas beliches empilhadas no estilo quartel. Tinha a esperança de não matarmos uns aos outros. Entre os membros da equipe, já sabia de antemão que estavam Jason Coop e Jimmy Hopper, alto e magricelo, com maxilar quadrado e o cabelo emaranhado. Coop parecia ter saído naquele instante do set de filmagem de Carruagem de Fogo. Talentoso ex-corredor da faculdade, atualmente trabalhando com Chris Carmichael, técnico e treinador pessoal de Lance Armstrong, Coop estava aqui, sobretudo para monitorar minhas adaptações alimentares e fisiológicas. Hoops tinha a aparência de um surfista do sul da Califórnia, com um ninho de cabelo louro que ele inexplicavelmente raspou antes que eu voltasse a vê-lo na manhã seguinte. Novidade para mim era o English, nosso motorista inglês do ônibus. Levei muito tempo para perceber que o homem era da Inglaterra e que se chamava English. E Dave, gerente experiente de muitas excursões de bandas de rock, que fora contratado para gerenciar nossa expedição porque, bem, a excursão de banda de rock era o modelo mais semelhante à nossa expedição em que poderíamos pensar. English tinha um cabelo fofo, cinzento, uma barbija de bode, combinando em um aperto de mão poderoso. Dave tinha olhos que se moviam rapidamente, cabelos alisados para trás e parecia estar suspenso no ar, em um segundo plano, mesmo quando de pé falando com alguém.
Esses eram os mais velhos do grupo. Sem eu saber, os mais jovens da equipe já haviam desenvolvido a própria versão exclusiva do Endurance 50. 50 estados, 50 dias, 50 números de telefone. Esperavam seduzir algumas voluntárias desprevenidas e dar-lhes o número do telefone em cada um dos estados dessa nossa grande nação. Um objetivo ambicioso, sem dúvida, mas como acabei descobrindo, eles eram tão determinados quanto eu. E extremamente engenhosos também. Dave explicou que iriam organizar o festival de chegada naquele estacionamento com um ensaio para apresentação que se repetiria no dia seguinte de novo todos os dias pelas 7 semanas subsequentes. Então saí para as reuniões de logística de última hora. Ao retornar, 2 horas depois, não podia acreditar. A turma construíra uma pequena cidade de tendas, tapetes, faixas e palcos. O local parecia mais uma feira de rua marroquina, com patrocínio empresarial, do que um estacionamento de hotel. As pessoas corriam com martelos, furadeiras e outras ferramentas, geladeiras móveis repletas de comidas e bebidas, e olhavam rapidamente os papéis de instruções de montagem. A música retumbava de alto-falantes com zilhões de watts de potência. Todos estavam ensopados de suor por carregar aquele material por toda parte. O arco inflável em forma de torre de linha de chegada, que servia como uma entrada provisória para a cidade sonho, balançava para frente e para trás, como um pequeno dirigível prestes a voar. Enquanto 2 voluntários locais, integrados à equipe apenas para o fim de semana, uma tática que repetiríamos em cada local do evento, lutavam para fixá-lo ao chão. Fiquei em silêncio, observando o quadro caótico, meu estômago cheio de uma sensação torturante de mau pressentimento. Aquela seria a última chance de ter uma noite inteira de descanso, por pelo menos 2 meses. Minha mente estava inquieto quando me deitei ao lado de Julie em nosso quarto de hotel. Sem mais nem menos, me ocorreu o seguinte: eu teria de correr 50 maratonas em 50 estados, em 50 dias. Acreditava, naquela ocasião, que conseguiria, mas sabia haver inúmeros possíveis contratempos que poderiam me impedir de conseguir. Tudo, de uma ruptura dos ligamentos do calcanhar a uma luxação fora de controle ao ser atropelado por um carro, poderia levar todo o estradalhaço da obra artística espetacular a uma parada prematura. E estava ciente de que a corrida seria a parte fácil da expedição. Correr 50 maratonas em 50 dias da porta da minha casa era uma coisa, corrê-las entre frenéticos festivais de chegada e muitas horas de viagens de ônibus era outra, muito diferente. Eu fracassara antes, mas nunca com tantas pessoas contando com meu sucesso. Pensei nas centenas de corredores que se inscreveram para correr comigo nos 42 eventos especialmente criados. Nos professores por todo o país que haviam planejado atividades para os alunos com foco no Endurance 50, na grande quantidade de revistas, jornais e estações de rádio e televisões que haviam reservado espaço e tempo para cobrir minha façanha, e nos patrocinadores que haviam desembolsado enormes somas de dinheiro para que tudo fosse possível.
Quando se passa tanto tempo na expectativa de uma tarefa importante, quanto eu passei na expectativa do Endurance 50, a mente imagina tantas situações possíveis que, quando se começa de fato, a gente fica um pouco convencido de que o evento não oferecerá surpresas. Mas elas sempre ocorrem. O Endurance 50 me surpreendeu de muitas formas, mas sobretudo pela forma como me desafiou a aplicar praticamente todas as lições sobre corrida e sobre a vida que eu já aprendi, e me ensinou inúmeras lições novas para aplicar no futuro. Lições que valem a pena compartilhar. Então, lá vai! Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para você poder acompanhar o restante desse livro e muitos outros mais.